Então, essa definição é a definição primeira que a gente começou na aula passada, do que é trabalho. Foi duas coisas, que o trabalho era, primeiro, transformação da natureza. Por que transformar a natureza? Porque o ser humano ele não encontra na sua vida tudo o que ele precisa para se suprir, certo? Pronto, na natureza, de forma que ele possa recolher. Então, o trabalho é principalmente, para falar transformação, ou se quiser, também intercâmbio. Intercâmbio com a natureza. A gente, durante muito tempo, fomos caçadores-coletores. O que é o caçador-coletor? Ele não produz nada, certo? Ele coleta na natureza, ou coleta vegetais, frutas vegetais, sementes, né? Ou coleta também animal por meio de caça, peixe e tal. Essa é uma transformação que teve no ser humano. Isso é recente. O ser humano, quando ele começou a produzir seus próprios alimentos, intervir de forma consciente no mundo, é um processo novo, certo? A agricultura, ela tem apenas 12 mil anos. É pouco. Vou pensar que o ser humano tem 3 milhões de anos, mais de 3 milhões de anos tem os nossos, o Homo sapiens. É muito tempo de história e pouco tempo de agricultura, certo? E nesse processo, o trabalho molda formas de vida, produz sociabilidade. Aqui tem um elemento interessante, porque quando o trabalho, quando a gente transforma a natureza também transforma o ser humano. É uma frase muito abstrata, difícil de se colocar muito na prática. Mas o que quer dizer? Quando o ser humano, a gente é um animal grupal, né? O ser humano é um animal gregário, que está em coletivo. Então, quando o ser humano implanta uma forma, ele muda todo o sistema. Que a forma que ele implanta de transformação da natureza, se essa forma for efetiva, se ela melhora as condições que eram antes, o ser humano, macaco vê, macaco faz. O ser humano vê, o ser humano copia. E isso vai mudando a forma de produção. E quando ele muda a forma de produção, o seu cérebro se altera. Você começa a ter saltos na capacidade da inteligência do ser humano, certo? E aqui, isso a gente pode pensar lá, quando o ser humano começou a idear. Olha que coisa maluca, parece que quando o ser humano começou a idear, criar ideias, é um processo recente também. Ideias autônomas, planejamento cultural. A gente fala que as formas mais antigas são as pinturas rupestres. Porque quando o ser humano começa a produzir um mundo subjetivo, certo? Ele começa a transcrever isso lá para as rochas, para as coisas, certo? A desenhar no chão, outras coisas. Nem só sobre as rochas, né? Talvez ele desenhasse outras coisas nas árvores também, no chão. Tal. Foi a primeira vez que o ser humano representou alguma coisa. Diferente, nenhum outro animal faz isso. Pensar uma coisa e representar ela fora de si. Agora, aqui na nossa sociedade hoje em dia, a gente, quando você está trabalhando no seu, sei lá, como motorista, como cobrador, você está trabalhando como caixa de supermercado, você está trabalhando numa oficina, ou você está trabalhando numa agência, ou você está trabalhando como professor, além de você produzir uma mercadoria, certo? Você também produz modos de vida. O trabalho, ele é em si sociabilidade, é inter-relação entre pessoas, certo? O trabalho é linguagem, você se comunica por meio do trabalho, certo? É um intercâmbio vivo na vida e na transformação da natureza. Então o trabalho tem múltiplos sentidos, como a gente começou a falar aqui no começo da aula, né? Além de gasto de energia, porque inclui todo trabalho é dispêndio de energia física e psíquica, e solidariedade sindical e de classe. Solidariedade sindical porque os meus trabalhadores, esse é o elemento. O Marx, quando vai analisar a sociedade de classes, ele fala assim que no campo, quando tinha o feudalismo, né, ou formas anteriores até, mas o feudalismo é a forma imediatamente anterior à nossa. As pessoas trabalhavam, produziam as coisas e tal, mas elas tinham muita dificuldade de se organizar como classe, porque no campo as pessoas são dispersas. Então elas tinham dificuldade de se organizar como grupo de interesse e lutar por suas pautas, por suas demandas. Porque o campo era muito disperso, as pessoas moram longe, né? Tal, fazendas, imagine, né? Para chegar até fulano tem que pegar uma carroça e tal. Isso gerava um problema de organização. E de mais difícil você desenvolver solidariedade profunda. Agora, quando você começou a ter o mundo fabril, o mundo urbano, as coisas começam a se transformar. Porque as pessoas moram do lado da outra, trabalham do lado da outra, certo? O dia inteiro. Isso gera uma solidariedade, né? Entre elas. Porque às vezes você pode falar assim, eu ganho pouco, eu não me importo, tudo bem. Mas se você trabalha com um pai de família e ganha pouco, então, igual você, mesmo salário, mas ele tem um filho e não consegue comprar um remédio, às vezes isso toca em você. Aí você vai querer participar da outra sindical, da coisa, mesmo que não seja imediatamente te atingindo, né? Mas dá uma solidariedade. Diferencie o trabalho na sociedade feudal e na sociedade capitalista. Essa é uma questão boa para a sociologia. Aí qual é a diferença? A diferença do capitalismo, você tem trabalho urbano,
fabril, né? Comércio integrado, né? E no feudalismo tem sociedade agrícola, voltada para a produção de... Então tinha uma vida no campo, a sociabilidade diferente, um poder muito maior da religião. Outra coisa interessante aqui, porque quando você pensa que se o trabalho ele sempre é gasto de energia, né? Se é gasto físico, psíquico, né? Ele sempre gera alguma coisa, o trabalho sempre produz alguma coisa, né? Ele sempre gera alguma coisa. Isso é inclusive serviço. Ainda assim, a remuneração é diferente. E o reconhecimento social é diferente. E isso não tem a ver com a carga de trabalho. No nosso sistema a gente arruma argumentos muito rasos, fracos para justificar a diferença salarial. Por exemplo, você pega uma mulher, na minha escola tem várias, assim, da galera da limpeza. A galera eu entro às 7, se eu entro às 7 da manhã, ela entra às 6. E quando eu vou entrar na escola, está tudo limpo, tudo de aula estão limpo, a sala está tudo organizado. Elas entram às 6. 6 horas de trabalho, por 6 horas de trabalho, elas ganham R$1.200. E, cara, a intensidade é gigante. Eu posso argumentar, não, mas eu ganho mais porque eu estudei e tal, não sei o quê. Mas enquanto eu estava lá estudando, ela já estava trabalhando. Certo? Quando eu tinha 12, 13, 14, 16 anos, 19, 20, 22, eu estava na faculdade, né? Ela estava trabalhando já. Então, lá na faculdade eu trabalhei? Obviamente que sim. Você pode pensar nesse sentido de esforço, de projeto que me engajei, sim. Mas ela também estava trabalhando. Mas na sociedade é uma forma de hierarquizar esse trabalho. O trabalho feminino, o trabalho quando você vê, por exemplo, etnia, você vê que as mulheres negras ganham menos que os homens negros, inclusive. E os homens negros e as mulheres negras ganham menos que os homens brancos. As mulheres ganham menos que os homens. E às vezes a mesma profissão. Então, a definição básica. O que é capitalismo? Alguém sabe definir o que é capitalismo? Eu dei uns exemplos agora. Um modo de produção baseado em troca? Um modo baseado na troca e na produção em larga escala. E na exploração da natureza. Isso. Mas a exploração tinha antes. Por exemplo, assim, no feudalismo tinha exploração. O camponês ficava lá, né, nos feudos, trabalhando e produzindo lá. Aí tinha que dar, sei lá, 1/3 da produção pro senhor latifundiário, né? Senhor feudal. Então lá já tinha. Você pega no Império Romano também. Você tinha trabalho escravo, larga escala, uma série de coisas. E tinha um produto e a exploração do homem pelo homem. Então a exploração, ela é mais longa, certo? Mas em cada fase da história, ela assume contornos específicos, né? Então aqui a gente pode dizer que o capitalismo é um modo de produção com uma forma particular de organizar a produção, a circulação de mercadorias. É baseada na propriedade privada dos meios de produção, venda de mercadorias dando lucro, certo? O lucro nem sempre existiu, como foco o lucro. Em alguns momentos, o foco era ter uma vida luxuosa. Em alguns momentos, o foco era mandar em várias regiões, certo? O lucro é uma coisa nova nesse processo. E o que são meios de produção? Meios de produção são terras, máquinas, tecnologias. Tudo que a pessoa pode usar para empregar outras pessoas e receber dinheiro. Certo? As classes sociais, eu já tinha falado na aula anterior, né? Burguesia e proletariado. A burguesia é uma classe que surge, ela começa a surgir lá no feudalismo. Lembra-se disso? Lá no século IX começa a surgir esse grupo de comerciantes que pegava coisas de um feudo, de uma região e vendia em outra e comercializava. E teve um aumento considerável durante as cruzadas, quando retomou os comércios, a fase comercial, né? E a burguesia foi crescente. Só que a burguesia sempre foi um grupo minoritário na ordem feudal, na ordem monárquica, certo? Ela só começa a ter poder mesmo depois da crise do feudalismo. E o proletariado, essa palavra, prole, eu falei, né? Quer dizer filho, descendência. Então, o proletariado é os que só tem os descendentes. A primeira fase do capitalismo, a gente pode pensar que o capitalismo ele se completa, assim, na sua formação, ele é um processo de longa duração, né? O feudalismo chega à sua fase final e tem um período transicional, de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Não é uma coisa imediatamente a outra, um sistema sucedendo o outro. São transformações, uma série de pequenas transformações que uma hora quando você vai ver o sistema transformou-se por inteiro. A gente fala de a mudança quantitativa, né? Uma mudança qualitativa. Começou a ter uma manufatura e voltou a ter vida urbana, né? Aglomerados urbanos, desenvolvimento urbano. Né? Então, por isso tem produção artesanal, certo? E esse tipo de realização desses trabalhos já contratado por alguém, dentro de oficinas. Aqui, por exemplo, é um exemplo de manufatura. Aí a fase industrial é a fase que começa a partir do século XVIII. A gente usa como marco 1750, que é algumas máquinas que foram inventadas ali e tal, certo? Aí, como já tem máquinas, são maquinofaturas. Ali na fase anterior, são ferramentas.
ferramentas. É um furador, é uma agulha, um martelo. Aqui já começa uma maior divisão técnica do trabalho, né? O trabalho passa a ser parcelado. E também muitas usando mais máquinas. Parcelado com uma maior divisão do trabalho. Aqui já é um exemplo de maquinofatura. As primeiras máquinas em produção de seriada em grande escala foi justamente a produção de tecidos, né? E aqui no século XX a gente chega à produção do capitalismo flexível que a gente fala, né? Então você tem as fases da Revolução Industrial dentro do século XX também, e você tem essa fase que começou mais ou menos por volta dos anos 90 mais ou menos, no Brasil forte. Anos 90. E fazer a diminuição de estoques. Uma cena que você via nos anos 60, nas fábricas de automóveis, era pátios enormes cheios de carros estacionados. Depois do toyotismo, começou a ter estoques menores. E outras coisas. Diminuição de estoques, diminuição por demanda, né? Grande rotatividade também dos trabalhadores dentro do local de trabalho. Multitarefas, você vê a pessoa que ela tem que numa fábrica de automóvel. Uma semana ela está colocando as rodas e os bancos, outra semana ela está passando cola. Enfim, vão mudando as tarefas. A ideia da requalificação constante, porque antes aqui no século XIX, e até no começo do século XX, o mesmo trabalhador às vezes fazia a mesma função a vida inteira. Montava câmbio. O cara montava câmbio às vezes a vida inteira, só montava câmbio. Outro montava caixa de direção. Outro elemento também é a robotização. O elemento da robotização é uma coisa muito constante, muito presente nos nossos dias, na produção flexível e tal. Você vê a substituição de mão de obra por robôs. Só que ao mesmo tempo que você substitui em alguns você acaba substituindo em alguns setores. E aqui as definições de classe. Na aula passada, eu tinha falado um pouco sobre classe social, e alguém tinha perguntado isso da classe média, né, pequena burguesia, no Marx. Ele fala de duas classes sociais fundamentais. O pessoal acha que Marx disse que só tem duas classes. Não é correto, do ponto de vista teórico, né? São duas fundamentais, né, que é a classe trabalhadora e a burguesia, certo? A classe trabalhadora vive de salários e a burguesia vive de grandes lucros, ok? Só que a classe trabalhadora, ela também é multiqualificada, por renda, por profissão, trabalho no campo, trabalho na cidade. Vocês sabem, por exemplo, o trabalho no campo, ele é muito mais desgastante que o trabalhador. Vocês têm algum parente trabalhando no campo, você vê que o cara chega nos 50 anos, ele está as costas, joelho, o trabalho é intenso, a jornada se estende demais, a posição é ruim, você tem que trabalhar agachado e tal. Então é muito variada, né? E dentro da classe trabalhadora, tem esse setor que a gente chama de classe média. O que seria a classe média? É uma fração da classe trabalhadora. Só que a classe média, ela vive ironicamente, a classe média vive com salários acima da média nacional. Se a média nacional é 3 mil, essa massa que ganha 3 mil, o máximo, essa aqui vai ganhar, sei lá, mínimo 5 mil, 6 mil, certo? 8 mil. E aqui a burguesia, tem a mesma coisa da burguesia. A burguesia, ela tira lucro de propriedade. Ela tem um lugar que ela usa máquina, ela usa as coisas e tira lucro da propriedade, certo? Das terras, máquinas, tecnologia. Ela compra 100 mil reais de máquina, coloca 50 trabalhadores para trabalhar e produz um lucro daquilo. Né? Tudo que ela arrecada é muito mais alto do que o que ela gastou com máquinas, com funcionários, com insumos e tudo mais. E aqui tem uma pequena fração da burguesia, que é a pequena burguesia. A pequena burguesia vive com lucro de pequena propriedade, certo? Por exemplo, o cara tem um mercadinho só, né? Ele, embora ele tenha uma propriedade, ele tem empregados, ou sei lá, 4 mercados. Ele não é, sei lá, igual mega mercados gigantescos, né? O cara tem aquela grana dele lá. Isso, né, que eu falei lá daquele filme do Doutor Estranho. Que ele bate o carro, né? Compromete as mãos dele e fica pobre. Fica pobre porque a única forma que ele tem de se trampar é vender na força de trabalho dele. A capacidade de fazer coisas. Quando você vai ver os dados do IBGE, coisa assim, institutos de pesquisa, eu nem falo o nome de institutos, mas você vai falar. Os institutos de pesquisa, eles tratam classes sociais como classes de assalariamento. Eles não tratam você como se você é proprietário ou não, se você vende, se você trabalha para alguém ou não, se você é empregado ou não. Eles separam classes por classes salariais. Isso tem uma teoria, ela vem lá do Max Weber, teoria da estratificação. E aí vejam só, aí tem classe A, B, C, D, E, assim vai, né, de acordo com o que você ganha. Mas ela tem muitos problemas. Vou mostrar aqui. Ó, esse aqui é um dado, evoluciona em porcentagem. É da FGV, tá vendo? Social. Aqui vai mostrar isso. Classe A e B. Classe A e B
mais de R$8.100, tá vendo? Aí vem. A classe C, entre 1.800 até R$8.000. É uma coisa muito discrepante. E a classe D e E é que ganha até R$1.800. Mas você pega a tabela de salários, você vai ver que a média nacional é 3.000. Só que o que acontece? 40%. Gente, então eu tô pior do que eu pensava. Você pode acontecer. Pode acontecer. Eu já tive essa discussão muitas vezes com muitas pessoas. Eu só falo, não, eu estou bem. Eu falo, não, peraí, eu vou meus dados. Jogar os dados, amigo, você está aqui, ó. Porque até acho que 40% da população, isso que é dúvida desse dado, até 40% da população, se eu não me engano, ganha até R$1.200. 40% da população. E os outros 60% é fragmentado. Aí você vai ter lá, chegando até 80%, você tem que ganhar até 3.800. Aí depois você pega os altos salários, né, que ganham mais de 8.000, que é 10% da população. Assalariado, de salário, né, 10% da população. Aí quando você junta tudo isso, aí dá uma média nacional, geral, né, em 3.000 e pouquinhos reais por pessoa, per capita. Mas sabe que tem problemas aí, entendeu? Pode falar. Por exemplo, você pega duas pessoas, uma que ganha 200 mil por ano e uma que ganha 800 mil por ano. Se você fizer a média de quanto as duas ganham, vai dar 500 mil, mas isso não significa que nenhuma das duas esteja próxima do 500 mil de Exatamente. É o que precisa fazer, você pegar a coisa fragmentada. Mas no nosso dia a dia, se você for ver, é difícil você conversar com uma pessoa que ganha, vai no mercado, que ganha menos de 1.500. A caixa de supermercado, no posto de gasolina. Hoje a média salarial está em 1.800. Então. Tipo, você, não na pesquisa, mas assim, a média que a gente sabe de salário, assim. Então, aí que tá. É um salário mínimo mesmo. Aí que tá. Porque quando você fala isso, você não está pegando alguns setores. Por exemplo, funcionalismo público. O pessoal tem os postos de saúde, o pessoal tem nas escolas, sabe? Professor, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o pessoal que tem no hospital de base. Essa galera ganha mais. Entende? São trabalhadores. Porque eles também vendem a força de trabalho deles todo dia. Tal, e eles estão nessa média também. Agora, se você circula no meio muito pobre, por exemplo, se você for na periferia, no lugar de periferia, e for conversar com as pessoas, você vê que talvez a maioria ganhe em torno de R$1.500, R$1.800 per capita. Mas se você for vindo mais para o centro, você vê que vai aumentando a faixa salarial. Não só centro assim, não me ouvi aqui, mas os bairros mais antigos, mais estabelecidos, assim, sabe? Pode falar. É verdade que o funcionário público não pode ser demitido? É verdade. Mas também não tem FGTS nem tipo ACER, você pede pra sair. A não ser que você cometa uma infração grave, assim, aí você tem que ser exonerado, né? Aí tem várias coisas que dá exoneração. Tal, mas e tem também 3 anos de probatório. Você tem que passar no concurso. Mas aí, por exemplo, a aposentadoria, vamos tentar você hoje. O professor da particular, eles tiram bastante. O professor da escola pública, a aposentadoria é integral. Integral mais ou menos. Eles estão mexendo nisso aí, eles estão mexendo. Mas sim. Quando você dá aula na escola particular, tem um problema, que às vezes o que vai também no papel não é o que você ganha de verdade. Também tem essa coisa, né? Aí o cara está te pagando mais, beleza, mas você não vai aposentar com 8.000. Mas também tem uma coisa no público também, que é o plano de carreira. Tem coisas que você ganha, vamos supor, você está ganhando R$4.000, R$5.000. Você vai fazendo coisas e acrescentando, sei lá, quinquênio, as coisas, mas quando você vai se aposentar, o que você acumulou de bonificação, premiação, por ser ao longo da vida, por vários motivos, você não aposenta com isso. Você aposenta com o seu salário base. Se o seu salário de categoria está 4.500, não importa se você está ganhando 10.000 já, porque você foi um cara excelente e excepcional ao longo da sua carreira, você volta lá atrás. E sempre tem reforma para melhorar isso aí. Vamos terminar? Já deu hora? Já deu? Não, falta 5 minutos. Dentro disso, então, entra um outro elemento, que a sociedade, como eu tinha dito, os postos de trabalho, eles são sempre menos postos de trabalho do que trabalhadores. Então, você gera aqui com isso uma forma de desemprego estrutural, o que a gente chama também de exército de reserva de mão de obra. Sempre vai ter gente desempregada, certo? Não importa, a gente fala assim, está desempregado, só fica desempregado quem não quer trabalhar. É falso. É falso, porque tem uma quantidade de postos de trabalho mesmo, né? Precariado é um setor da classe trabalhadora que vive com as menores rendas possíveis. Por exemplo, emprego rotativo, com baixo salário, sem direitos, né?
A galera enquadra aqui, por exemplo, a galera que trampa com iFood. iFood de bike, não sei se vocês já viram. E trabalha igual maluco, tal, sem condições nenhuma. Sem seguro, sem licença doença, sem nada. Motoboy é um negócio que assim, põe a vida em risco. O tempo inteiro. Chega atrasado, acha ruim, chega rápido, acha ruim, então acha E tem muito acidente. E se você bate a moto, você se machuca, você não tem indenização. Então você tem que ficar uma semana sem trabalhar e o problema é seu. Esse quadro é dos anos 30. Esse aqui já mostrava essa insegurança do trabalho, né? A galera em cima aqui num vergalhão, né? No prédio, alto. Uma viga do prédio. É. E aqui, olha só, o cara fez uma releitura e ele colocou aqui robôs